Ei, a Ilza, boa noite. Seja bem-vinda. Nós vamos esperar das 19h02, 19h03 para a gente começar a live, tá? Agora tá começando a avisar as pessoas. Arregaçar as mangas. E aí, a Ilza, como é que tá aí em Tumirim? Me conta um pouco de Tumirim.
Boa noite, boa noite. Você que é o lindeusa, você que é maravilhosa, especial, cheia de potencial. Nós vamos esperar uns 3 minutinhos, dá 19h05, e aí a gente começa a abordar o tema de hoje, tá bom? Cabelo já tá na hora de pintar. Eu também tô com saudades. Eu volto a trabalhar dia 18. Vou de novo. Tá atuando aí na saúde. Revendo vocês. Diretamente, né? Um minutinho mais e nós começamos, tá bom? Meus amigos, então boa noite. Quero agradecer novamente, mais uma vez, por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês comigo. Eu tenho aprendido muito ao longo desses meses, desde que eu comecei a fazer as lives nas segundas-feiras. E a cada abordagem de um novo tema e a cada vez que eu vou aprofundando meus estudos, seja como terapeuta ou como alquimista,
mas eu me sinto na obrigação de compartilhar o meu propósito, que é o empoderamento feminino, que é voltado para a saúde das pessoas, que é voltado para o acolhimento das famílias e para o despertar, né, do ser humano como um todo. Então, assim como eu desenvolvo as minhas multipotencialidades e as minhas habilidades como uma mulher independente, uma mulher determinada, eu quero resgatar isso em vocês também, tá? Então eu agradeço muito vocês tirarem esse tempinho para a gente estar batendo esse papo hoje. O tema de hoje é como vocês têm administrado a vida de vocês. Então a proposta de hoje é que a gente faça o exercício avaliando nossas vidas como se fosse uma empresa, porque nada mais é do que isso mesmo. Quando você olha para você, eu gostaria que você pensasse que você é uma empresa, que é. Porque para uma empresa precisa existir um propósito. E a gente, quando vem para essa vida, a gente vem com um propósito desde o antes do nosso nascimento, desde que antes da gente materializar nesse corpo aqui, a gente já vem com um propósito do universo, um propósito divino. E aí nós escolhemos nossos pais para a gente aproveitar as habilidades que eles têm, as características e os dons, e a gente materializar para facilitar o nosso propósito de vida. Então a gente tem nessa vida terrena, que vai depender muito das escolhas que nós vamos fazer, né? Para agregarmos esses karmas das más escolhas e más decisões ou maus relacionamentos, junto com os nossos dharmas, que são as coisas boas e que vão dar mais visibilidade, dar mais paz e propósito, mais significado para as nossas vidas. Então, assim, quando eu lanço esse tema, como vocês têm administrado a vida de vocês, eu gostaria que cada um de nós, a gente pensasse que a gente já vem num contexto social. Nós já somos uma empresa quando a gente nasce. Já tem os preparativos antes da nossa chegada. Depois tem um preparativo supervisionado quando nós estamos com os nossos pais, as nossas famílias. E depois de um tempo a gente precisa caminhar com as próprias pernas. E a gente precisa seguir e conduzir as nossas vidas e assumirmos as nossas decisões e escolhas que nos trarão consequências para o bem ou para o mal. Então as nossas decisões, né, a decisão da nossa empresa, que é a nossa vida, vai nos levar para um caminho de sucesso ou de fracasso, de prosperidade ou de falência. Então a gente não pode esquecer nunca que a nossa vida é dual. Sempre tem o dia, a noite, a luz, a sombra, o sucesso, o fracasso. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então a gente tem que fazer as perguntas certas de acordo com os nossos propósitos e escolhermos os caminhos certos para que a gente consiga alcançar aí o propósito da nossa vida, deixar o nosso legado. Então, para sermos mais objetivos, vamos seguir aqui, olha, o esqueminha, tá? Uma vez também que eu fiz o curso como administradora pública, não cheguei a formar, mas cursei bastante tempo e nesses anos todos como gestora de serviços de saúde, então eu tenho bastante tranquilidade e habilidade para falar sobre o tema de administração, de gestão de pessoas, de estratégias. Então vamos lá, tá? Então tá, a vida de cada um. Vamos pensar na gente primeiro, antes da gente pensar num contexto, tá? Se você hoje fosse uma outra pessoa e olhasse para você agora, você falaria que você é uma empresa que tem sucesso ou tem fracasso?
Você compraria a sua empresa? Você é uma empresa que prospera? Ou é uma empresa que está ruída, uma empresa que está para falir? É uma empresa que acolhe pessoas, dá sustento para outras pessoas, promove encontros saudáveis e agradáveis? Ou você é uma pessoa que é uma empresa muito fechada, muito rígida, muito limitada e que não permite trocas, que não permite evolução, mesmo num mundo aí tão aberto igual a gente tem hoje, com tantas facilidades pela globalização? Então vamos pensar novamente, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma autocrítica. Como vocês estão administrando a vida de vocês? Pensem em vocês, a proposta de hoje é: pensem em vocês como sendo uma empresa, tá? Vigliane, eu vou me ver como sendo uma empresa para facilitar essa dinâmica de hoje, tá? Então, a Vigliane como empresa. Ô, Vigliane danada, hein? Vigliane promete. E você, se promete? Então, para qualquer empresa, gente, desde o surgimento, ela precisa ter uma razão para existir. Nenhuma empresa surge do nada, tá? Uma empresa, para ter uma existência, precisam que pessoas pensem na finalidade da existência daquela empresa. Qual que é o objetivo dela? Qual que é a missão dela? Qual que é a visão? Então, o que espera dessa empresa ou de você no seu futuro? Que diferença que você vai fazer nesse mundo? Então, nós não existimos por existir, não, gente. Tem todo um planejamento ou não, né, para nossa chegada. Mas depois que nasceu, materializou, a gente não pode só existir. A gente tem que existir, a gente tem que atuar, a gente tem que contribuir, a gente tem que deixar um legado aí. Senão é muito ruim, né? Pensar que a gente não teve um valor que agregou na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nós somos seres sociáveis. Então tem que haver sim essa interação, essa troca, essa dinâmica de dar e receber, para a gente poder caminhar, tá? Então a primeira coisa é o propósito da existência da nossa vida. Não só dos nossos pais, se a gente for pensar no corpo físico aqui, mas também no propósito espiritual do universo com que houvesse para que a gente materializasse e viesse nesse mundo. Depois que nós chegamos, a gente tem que planejar. Teve o planejamento dos nossos pais ou não, mas a partir do momento que a gente vai crescendo e vai tomando consciência dos afazeres, da questão social da nossa vida, a gente começa a planejar. Então, assim, eu já gostaria que a primeira etapa, vocês enquanto empresas, já pensassem. A primeira pergunta é: você é uma empresa que se compraria? Você é uma empresa que está aí estruturada, produzindo, fazendo diferença na vida das outras pessoas, deixando um legado? Ou você já é uma empresa desestruturada, falida, fechada, mal vista, limitada? Benza a Deus, tomara que não, tá? Então a segunda etapa, então, gente, depois que teve esse propósito da existência, da construção, do seu surgimento, é você tomar consciência e fazer um planejamento. Na vida inteira nossa, a gente tem que saber planejar. Então, como você está administrando a sua vida? Para tudo tem que ter planejamento. No seu dia, você precisa planejar o seu dia. A sua semana, você precisa planejar a sua semana. O tipo de atividade, trabalho, emprego que você tem que ter um planejamento. Até para ver se você está satisfeito ou não, se você está correspondendo no papel que você tem ou não. Até na sua família, você tem que também fazer um planejamento, porque você também não está
sozinha aí nessa missão, né? E aí eu falo que a gente tem o ser sociável dentro, interno, né? Que são as pessoas que você relaciona mais próximos, e o público externo, que é as pessoas que você tem, né, uma relação desde a relação de gratidão, porque a gente tem que saber chegar, dar um bom dia, agradecer, dar um muito obrigado, despedir, e até por aquilo que se compra, porque a própria sobrevivência nossa, a gente depende de outras pessoas. Então tem que ter esse planejamento da sua vida. E interessante é porque assim, a gente planejar o dia, o mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Quantos de nós que não fazem esse exercício? Se nós fizéssemos esse exercício com mais frequência, com certeza a nossa vida estaria muito melhor. Porque as pessoas que tomam a decisão de fazerem as escolhas certas, elas têm mais possibilidade de terem prosperidade, abundância e darem certo na vida. A pessoa que não sabe o que quer, não sabe quem que ela é, para onde que vai, o que que vai fazer, simplesmente vai com a manada, vai na onda, fica complicado, né? Você lançar sua felicidade para outra pessoa, você deixar a vida te levar, a vida leva eu, né? Isso daí é muito sério, gente, porque a gente é um ser único, ninguém é igual a ninguém. Nós vivemos diferentes situações, nós relacionamos com diferentes pessoas, a gente vem cada um com um tipo de educação e criação, cada um com seu contexto familiar, social, político, socioeconômico. Então é importante a gente ter um planejamento da nossa vida. E até também para os nossos filhos, porque pelo planejamento que você faz, vai refletir o quê? No seu companheiro, na sua família, nos seus filhos. Então nós educamos pelo exemplo, não é tanto pelo que se fala, mas é pelo exemplo, é o que se faz, da forma que faz, na constância que se faz. Não é fazer uma única vez para mostrar para os outros, mas é o quê? É ter uma identidade, ter uma identidade consolidada, né? Que seja o quê? Exemplar, que venda a sua imagem casada com a sua verdade, para que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, isso ali ó, é típico da Vigliane. Quem me conhece sabe que eu não mando recado, eu não gosto das coisas mal feitas, eu não gosto de conversinha, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa simpática, mas eu sou uma pessoa muito brava. Tô até melhorando. Ainda chego lá. Então, gente, eu preciso ter esse planejamento da vida de vocês. Sabe por quê? O tempo tá passando. As 24 horas é igual para todo mundo. A forma da gente administrar essas 24 horas é que diferencia. Por que tem gente que fala assim, eu não tenho tempo, não deu tempo? Às vezes a pessoa tem a mesma função, pode ter jeitos parecidos. Por quê? Porque uma tem o planejamento, tem todo o esquema de organização, tem uma rede de apoio, sabe pensar de uma forma inteligente, e aí as coisas fluem, gente. Então a proposta realmente é que vocês comecem a despertar para vocês. É o que eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito correta, muito organizada. Mas ao mesmo tempo, por ser assim muito brava, muito guerreira, eu levava muita gente comigo, eu representava muitas pessoas, e isso me desgastava. A partir desse ano que eu me coloquei no centro da minha vida e que eu reparei que eu não preciso representar todo mundo, porque quem pediu? Todo mundo pediu que eu representasse? Não, eu estava de oferecida, de bonita. Então cada um vai
vai se representar, ué. Eu vou representar agora o que for do meu propósito. As pessoas têm que ter um esforço também. Sabe por quê? A gente ganha muita visibilidade, mas a gente também ganha muita energia ruim também, sabe? Porque esse mundo, como eu falei, tem a dualidade, tem gente boa e gente ruim. Então a gente precisa saber planejar, sabe? Para ter uma vida mais efetiva. Depois que você existiu como uma empresa como uma pessoa que espera ter um sucesso, você vai ter que fazer uma ação para isso. Então, primeiro é o significado, o motivo da existência dessa empresa. Depois, fazer esse planejamento da sua vida intencionado. Então, a nossa vida, gente, o nosso dia a dia, nós somos seres de energia, seres de luz. Então, nós temos também que intencionar. Você já começa amanhã já imaginando que a minha intenção hoje é paz. Minha intenção hoje é produtividade. Minha intenção hoje é harmonia. Minha intenção hoje é perdão. Intencione o seu dia. Sabe por quê? Porque você está mandando para o universo o que você está precisando, que você está vibrando. E isso vai voltar para você. Então, planeje. Porque quando a gente planeja e foca, tá? Se eu pretendo até o final do ano quitar a minha casa, e isso é um dos meus planejamentos para esses. Eu fiz planejamento mensal. Quer dizer, eu faço diário, eu faço semanal, eu faço mensal, eu faço trimestral, semestral e anual. Então eu espero, meu planejamento é até dezembro quitar minha casa. Então minha ação toda, ela é focada para que até o final do ano a minha meta é o quê? Quitar a minha casa. Então é bom a gente planejar. Depois que está planejado, a gente vai organizar, tá? Porque as coisas, gente, bagunçadas, é desgaste de tempo, energia. O tempo, gente, ele é valioso. Você pode até colocar um preço, mas assim, não tem valor, não tem valor de moeda, tá? Você quando tá doente, você não compra mais. Me dá um tempinho aí, vou comprar mais um tempinho aí. Não existe isso. Então, assim, dê valor aos seus minutos de vida, a esse milagre que é a vida. Dê valor às suas horas. Então, se organize. Pensa no seu dia. Eu não sei da sua rotina. Você sabe o que você faz, o que você trabalha, quem são as pessoas que relacionam com você, quem são as pessoas que moram na casa com você. Mas é importante que vocês se organizem no seu dia, lembrando que vocês, tá? Que o exercício hoje a gente se fazer como empresa, né? Porque a questão de administração, tô fazendo analogia com empresa. Você como empresa, você não desenvolve todos os papéis sozinhos. Então, já que você mora com algumas pessoas ou convive com tantas outras, defina os papéis. O que você vai fazer, o que a outra pessoa vai fazer, quem que vai fazer determinada coisa para você realizar outras, porque na administração também diz muito isso. A qualidade de um gestor, de um administrador, está em ele agregar valor ao tempo também, em ter habilidades para valorizar mais aquele tempo. Sabe, valorizar o tempo, valorizar os recursos, otimizar a parte operacional, a parte de material. Então é você pegar determinadas coisas e conseguir administrar com habilidade para transformar em algo muito maior, mais valoroso e de mais significado. É isso que a gente tem que fazer. Então, numa organização, gente, você primeiro planejou, você vai se organizar, aí você vai o quê? Depois que organizou, separou os papéis, tudo bem, você vai executar. Porque não adianta, tem até uma brincadeira que fala, né, que de boas intenções o inferno tá cheio. Na verdade é o seguinte, gente, não existe nada que concretize se não tiver ação.
Não adianta a gente estudar muito se não colocar em prática. Não adianta você saber muita coisa, tá? Se você não conseguir compartilhar aquilo que você sabe. Em alquimia fala muito isso, que a gente tem que equilibrar muito nessa balança, sabe? Tudo aquilo que você recebe, porque se o universo está te ofertando, você tem que ofertar mais de volta, porque quanto mais você oferta, mais você recebe. Então, assim, a gente tem que colocar em prática. A Isabelle Moreira, minha referência de multipotencialidade, né? Então foi com ela que eu aprendi o termo de ser uma mulher multipotencial, que eu sou de longa data. Desde que eu nasci eu sou assim. Dinâmica, trabalho com muitas coisas, tenho muitas habilidades, adoro desafios, me adapto rápido, tenho essa liderança. E aí ela fala, né, que para 1 hora de teoria, 1 hora de prática. Então, no seu dia também, você tem que pensar nessa administração da sua vida e do seu dia. Será que você está só executando? Mas será também que você não está se estudando, tirando tempo para você? Porque o que eu esqueci de falar desde o comecinho é o principal. Para a gente conduzir o propósito de vida, a primeira coisa, você tem que se autoconhecer. Somente as pessoas que buscam se conhecerem vão conhecer o seu propósito de vida, vão conhecer o outro, vão articular melhor todos os caminhos. Eu estou muito feliz, eu falei isso outras vezes e repito, porque eu estou tendo o privilégio de chegar nos meus 50 anos agora, mês que vem, e falar, nossa senhora, antes eu conhecia tantas coisas, sabia tantas coisas, mas eu tinha o pensamento muito linear, sabe? Muito rígido. Isso é isso, isso e aquilo, você faz isso, se não fizer, não sei o que vai acontecer. Mas assim, eu me cobrava muito e cobrava muito dos outros, exigia muito, 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 muito. E eu queria uma perfeição que não existe. E eu era tão dura, sabe, que assim, eu sou uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo eu trazia muita energia ruim para mim, porque eu queria determinar as coisas da minha maneira, porque eu achava que só eu conseguia, era minha obrigação levar os fracos e oprimidos, como diria o Didi Santana, né, os frascos e oprimidos, os comprimidos, e na verdade agora não. Sabe, a gente tem que aprender a desapegar. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, que eu abraçava tudo, né? Mas depois também soltava com raiva tudo pra lá. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, quando eu me perdoei, quando eu me coloquei no centro da minha vida, quando eu me permiti tirar os pesos dos meus ombros, que não eram meus, e isso como terapeuta de reprocessamento generativo do professor Jair, que eu também, né, eu já me formei, já estou atendendo, já tive o tratamento, porque também a gente se trata um do outro, né? E aí eu trabalhei meus traumas, eu cuidei da minha criança ferida. Então, como usa o termo, né? Eu adulteci. E aí, eu como adulta, eu não tenho birras mais. Eu não acho que tudo seja comigo, que tudo seja uma questão pessoal. E nem acho que só trabalho, sabe? É a minha fonte de renda, que se eu não fizesse ia me faltar as coisas. Gente, que bobagem. Que bobagem, sabe por quê? Porque se a gente não tiver saúde mental, nada vai. Nada acontece. Eu sempre fui uma pessoa muito simpática, muito sorridente. Mas antes eu não me considerava uma pessoa feliz, eu era infeliz. Eu era infeliz. Mesmo tendo assim tantas coisas boas, eu não me sentia feliz. Me faltava algo. E
eu assim, tô encantada agora, porque junta terapia, junta alquimia, junta a expansão da consciência. Por isso que eu digo, gente, se vocês tiverem condição de buscarem esse caminho do autoconhecimento, da autocura, de cuidar de vocês, de ver uma vida além dessa vida física, entendendo que tem a mental e a espiritual e a astrológica, e que tudo é energia, fica mais fácil, tá? Então, pratiquem o que vocês têm de conhecimento, formal ou não, para vocês executarem. Não adianta ter nada só para vocês. A partir do momento que vocês colocam em prática, as coisas começam a funcionar. E aí também agora, eu que estou empreendendo digitalmente, então estou nessa experiência aqui com vocês, e estou com um curso na Hotmart de liderança e enfermagem, e estou terminando de escrever o outro curso, que logo vai ser um rebuliço, porque é um tema que eu considero que, assim, se eu soubesse há mais tempo, eu teria sido libertada muito mais. Então eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, mesmo que cause um choque inicial, né, do tema. Mas quando as pessoas entenderem a proposta e tiverem vão virar essa chave aí, que essa chave também vai libertar muitas prisões. Eu tô com uma expectativa muito favorável para esse curso que eu vou lançar aí recentemente, né? Quem sabe eu não vou estar aí dando até entrevistas num futuro bem próximo, hein? Lembrem-se disso nessa live de hoje. Então, gente, executar. E aí, para executar, gente, precisa ter uma direção, né? O que a gente falou do planejamento, vocês precisam saber que direção vocês querem caminhar na sua vida. É mais fácil caminhar sozinho, caminhar acompanhado. Vocês precisam saber que rumo que vocês estão dando para a vida de vocês. É o que eu falei da intencionalidade lá atrás, né? No início, de você intencionar a sua vida, de você pôr essa energia. E para isso, nessa direção da sua vida, você tem que estar o quê? Controlando, você tem que estar avaliando ali as suas escolhas. E não tem mal nenhum se você perceber que a direção que você pôs está errada, é a sua vida. Ninguém vai viver a sua vida. A sua felicidade, a decisão da felicidade, felicidade é uma decisão. Ser feliz é uma escolha. Então é importante, gente, que vocês se perceberem... Nossa, entrou um cisco no meu olho. Então, se vocês perceberem que, de repente, a direção está errada, para tudo. Para. Sabe? Dá um passinho para trás e retoma. Parar faz parte do processo. Felicidade não é uma coisa assim, sou feliz toda hora, não. Felicidade é feita assim, um dia você está feliz, outro dia você está menos feliz, outro dia você está triste. E assim, ó, nós vemos assim, como a gente vive nesse mundo que é dual, o tempo todo, é isso aí, ó, você vai puxando para cá, puxando para lá. O importante, gente, é estar em movimento, é estar equilibrado, tá? Porque tudo que chega ao extremo é falta, é carência. É falta, é carência. Todo excesso é carência de alguma coisa. Então, muito cuidado, sabe, com as situações de extremismo. Eu, por muito tempo, eu vivi no extremismo. Eu era, como eu falei, eu era muito rígida, muito... rigorosa comigo, com as outras pessoas, sempre liderando serviço de saúde. Não que eu não fosse uma pessoa boa, porque eu sempre fui muito humana. Mesmo sendo muito exigente no serviço, porque eu lidava com saúde, com vida de pessoas, mas eu sempre fui muito assim, humana. Com os pacientes, com os meus colegas que estavam ali no dia a dia, eu sempre soube acolhê-los. Tanto é que muitas vezes falava assim: nossa, Vigliane, você chama atenção e parece que a gente sai devendo favor para você. Quantas vezes eu ouvi isso?
Agora, os ruins de serviço também, eu nunca fui atenção para funcionário ruim, não me dava atenção porque a pessoa busca o que ela procura, né? Então, essa questão de dispensa também, eu nunca tive problema porque não era eu que estava dispensando, é o colega que fez por onde, não correspondendo, está ali. E eu valorizo as pessoas que estão querendo trabalhar em equipe. Então, na nossa vida, a gente precisa pensar na direção, a gente precisa retomar sempre o caminho certo. Gente, se ir pelo caminho certo já não é fácil, sair do caminho, gente, é pior ainda. O Stefano Gradi, a minha referência, meu mestre alquimista, ele fala muito isso. A única coisa que tira a gente do propósito da gente é quando a gente escuta outras pessoas que não têm o mesmo propósito. É quando a gente deixa outras pessoas tomarem decisão para a nossa vida e que a gente deixa o nosso propósito por interferência de escuta e de maldade alheia. Então a gente precisa também ter um pouquinho de malícia. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Então a gente, enquanto empresa, a gente também tem que pensar nas nossas relações. Nas nossas relações, a gente não precisa, a gente precisa selecionar as pessoas que a gente convive. Eu venho falando muito isso. Família não é da onde a gente só nasceu. Família é quem convive, quem conhece os nossos defeitos, as qualidades e que te chama atenção na hora certa e que desperta para você se resgatar. Então assim, não fica culpado não, sabe? Se tem uma pessoa que não te agrega, que te faz mal, que te põe só para baixo, que tá só sacaneando, sai de perto, manda a puta que pariu e sai de perto dessa pessoa, sabe por quê? A gente não tem que ficar vibrando na energia ruim. As pessoas ruins são tão ruins, gente, que a gente convivendo com gente ruim, a gente não tem know-how. A gente que é do bem, a gente não tem know-how para dar conta desse povo. Então, dá distância, não conviva, se fortaleça das pessoas, gente, que mais conhece vocês. A gente é uma média das 5 pessoas que a gente relaciona. Veja realmente as pessoas que realmente têm o seu jeito e convivam com essas pessoas. Então, na sua empresa, que é a sua vida, como você está administrando a sua vida, então na sua empresa, gente, põe as pessoas que estão com o mesmo propósito, sabe? Que não vai soltar a sua mão, né? Que cada degrau é importante. A gente, para chegar daqui a aqui, não é de um pulo só não, gente. A gente vai, degrau por degrau, vai numa constância. As coisas têm um tempo para acontecer. Antigamente eu era muito imediatista, sabe? Eu queria as coisas para ontem. Eu era tão ansiosa, né? Eu queria para ontem. Ontem, nossa! Como se eu quisesse, se bem que eu sempre tive esse perfil, né? Você tá errado, já põe tudo no chão e começa tudo de novo. Eu sempre tive isso de desconstruir para reconstruir. E é bom que seja assim também. Mas a gente precisa saber que uma semente, para virar uma árvore, ela tem um tempo. Se a gente apanha um fruto que não está maduro, ele não está preparado, o sabor vai ser diferente. Talvez não tenha aquela finalidade. Então se percebam que ponto que você está. Você está preparado para aquela situação? Você está plantando a sua semente no lugar certo? Você está amadurecido para aquela decisão? Você já está podre? Então é melhor despencar e virar adubo e partir para uma outra linha e começar de novo. Olha no espelho, se veja, refaça a sua vida, sabe? A pessoa que a gente era há segundos atrás, a gente não é agora. A pessoa que a gente era na nossa infância não tem que ser agora. É o que eu falo, eu tenho lido muito sobre isso. Sua família, por mais
qualidades ou defeitos que tenham, ela não define a pessoa que você vai ser no seu presente e no seu futuro. Quantas pessoas que às vezes não têm recursos nenhum e têm tanto sucesso? E quantas pessoas que têm tantas facilidades, sabe? E que por não praticarem ou não respeitarem os pais ou por não entenderem, banalizam aí tantas facilidades e veem a vida perdida. Então, gente, é importante também a gente avaliar, tá? Então precisa para dirigir a sua vida, primeiro ter o propósito da sua vida, da sua empresa. Precisa que haja um planejamento, que você organize as etapas do que você quer desse propósito para focar. Depois você tem que executar e durante essa execução você tem que dirigir, né? Tem que controlar, vai ter que avaliar todo o processo. O tempo inteiro a gente avalia. A gente se avalia, a gente avalia os nossos relacionamentos com as outras pessoas. E sempre implementando, né? O processo, gente, o processo é dinâmico. O processo é dinâmico. O que vale para minha empresa não vai valer para nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Porque a minha empresa, que é a minha vida, é minha. É minha. A gente pode ter até um esqueleto, né? Vamos pensar o seguinte, esqueleto por quê? Porque existe um propósito do universo para que a gente escolha os nossos pais para a gente se materializar nessa vida. Então o caminho do esqueleto inicial é esse. Aí depois nós materializamos os nossos pais, tá? Então até onde vai, nós viemos de pai e mãe. Nós temos inúmeras configurações familiares hoje em dia. Hoje em dia não é mais, tem muito tempo já que não é só pai, mãe e filhos, né? Quantos casais homossexuais que estão aí, gente, ó, fazendo inseminação, assumindo a responsabilidade de terem filhos ou não. E isso é maravilhoso. Na alquimia fala muito disso, que nós somos seres andrógenos. Essa Vigliane que tá aqui, olha que maravilha, gente. Eu sempre falei que eu era muito mais macho que muito homem. Mas na verdade, depois que eu descobri isso, eu achei lindo, maravilhoso. Porque na verdade eu tenho energia feminina e eu tenho energia masculina. Nós temos, cada um de nós aí, ó, nós somos feitos do lado masculino e feminino. Nós temos aparentemente essa casca aqui, masculina ou feminina, né? Mas a gente tem nos nossos chakras, nos nossos arquétipos, em relação às substâncias, nos elementos, a gente tem energia masculina e feminina. Então, por isso que é uma bobagem essa questão de preconceito, sabe por quê? Porque cada um é o que é. Cada um vai ser o que quiser ser. E ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso. E eu tô me identificando tanto como terapeuta, sabe por quê? Porque na terapia é exatamente isso. A gente acolhe sem julgamento nenhum. A gente auxilia no processo da autocura, porque a pessoa que se cura não somos nós. E a gente fez o trabalho e segue. E aí, na terapia com o professor Jair, ele fala muito disso. E na alquimia também fala disso. É como Jesus, sabe? Ele veio com o propósito dele, que não é dele, que foi do Pai, que foi de Deus. Ele executou a missão dele aqui e morreu por nós, pelos nossos pecados. E não teve julgamento, ele simplesmente fez o que ele precisava fazer. E quando a gente pega o cerne do conceito de administração, é estar subjugado, sabe? Alguém superior. Então a gente vê aí a questão da referência do propósito. O propósito é esse algo superior. E nós estamos, pelo milagre da vida, administrando as nossas vidas. Então esse processo ele é dinâmico, é importante vocês saberem disso, né? Que não tem
um tempo certo, existe a vida de cada um, a individualidade de cada um, mas nós somos seres sociais e aí é importante a gente estar achando esse equilíbrio, porque nós vivemos no mundo dual, os extremos, tá? Os extremos afastam, então a gente tem que estar sempre voltado para o equilíbrio e mesclando aí, tá? Porque a nossa vida tem muita coisa envolvida, a gente tem o nosso eu, né? A gente tem a questão das nossas relações materiais, porque nós somos seres sociáveis e a gente vive no mundo capitalista, no mundo de troca. A gente tem aí, ó, a nossa relação de conhecimento, formal ou não, dos nossos estudos ou do nosso exemplo de trabalho que a gente aprende normalmente pelo responsável, pelo pai e ao longo da nossa vida. A gente tem a nossa referência familiar, mas mesmo assim a gente vem dela, mas a gente tem que ser preparado para alçar voo no mundo. Por isso que Deus já falava, sabe? Segue, faz sua família e segue. E segue. Depois disso a gente tem a questão da autoestima, do nosso magnetismo, e aí a gente tem que pensar também o que a gente está atraindo nessa energia, né? Porque a gente é pura energia. Se você tem energia boa, você vai atrair coisa boa. Se você tem energia ruim, você vai atrair coisa ruim. Então pensa aí direito o que vocês estão vibrando. O que vocês estão vibrando? Depois a gente tem a questão mesmo da saúde, do trabalho, da organização. Porque a empresa tem que ser saudável, a gente tem que ser saudável. A longevidade diz muito o propósito da gente. Quanto mais a gente envelhece, mais sábio a gente é, porque a gente soube cuidar bem da nossa vida, das nossas relações, da nossa empresa. A gente deixou um legado. Depois a gente entra nas relações. E aí tem a relação da gente com o outro. Que ponto que a gente está? A gente está só egoísta? Ou a gente também está só cedendo para o outro e está deixando de dizer os nãos? Porque os nãos fazem parte da nossa vida. A gente não tem que dizer sim para tudo. Mas a gente também não pode dizer não para tudo também não. Então a gente vive toda hora fazendo escolha. A gente tem que saber escolher. Depois a gente está na etapa aí, gente, do julgamento, né? Da culpa. Sabe, não adianta ficar se culpando, não, gente. Tem coisas na vida que não tem explicação, apenas aceita, sabe? Leva, passa por aquilo, reprocessa e segue a vida. Não para muito para autocrítica das pessoas, não. Porque as pessoas vão falar mesmo, bem ou mal. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, sabe? Então, assim, aquelas pessoas que falam dos outros, elas vão falar de você também. Então, saibam, né, aonde sentar, que mesa sentar. Porque se falou do outro para você, vai falar de você para o outro. Isso é lógico. Depois, que estratégia você está pensando para a sua vida? Qual estratégia de vida que vocês estão querendo? Vocês têm que pensar, gente, em inovar, em ter um pensamento de evoluir. Ter uma visão do alto da sua vida também. Eu leio, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Desde pequena, minha filha também é assim, graças a Deus. É porque eu sou filha de pais professores, eu sou professora também, então eu gosto muito de ler. Mas fala assim, exatamente isso. Tem hora que a gente precisa sair da nossa ilha para a gente olhar essa ilha de fora. Então tem hora que a gente precisa ir para um canto, para o nosso deserto, para enxergar as coisas de outro prisma. Como que está a sua responsabilidade com o seu propósito de vida? A sua vida é responsabilidade sua, a sua empresa. Não dizem que a empresa tem a cara do dono? Então, que cara tem a sua empresa? Dorme com essa. Então eu quero pensar o seguinte, vocês vão pensar hoje, que cara que tem a minha empresa? Que cara que tem a empresa de vocês? Vocês se empregariam na empresa de vocês?
porque é a vida de vocês. Depois, gente, a gente tem que pensar na questão da ousadia, da inovação. Nós estamos na nova era, né? A tecnologia facilitou muito, muito. Começou em 2004, 2005. Eu fui selecionada com mais 5 enfermeiras para fazer um curso em Los Angeles. E aí estava começando a falar em Open University e educação à distância, estava começando a falar em Brasília, né? E assim, e olha, o que era novidade naquela época, gente, isso é coisa do dia a dia dos nossos filhos. Então hoje tem facilidade demais e com a pandemia evidenciou mais isso ainda. A gente precisa ousar, sabe? Na internet fala muito assim, o pessoal tá cansado do mais do mesmo, tá? O mais do mesmo qualquer um faz, ter uma vida mediana, qualquer um faz. Eu sei, desde a minha infância, que eu vim para fazer diferença. Eu não tenho dúvida disso. E graças a Deus eu tenho feito. E agora esse ano que eu me formei em alquimia, que eu tô evoluindo na alquimia, eu tô agora, além de ter se formado em terapia, né, avaliação corporal e comportamental, eu já fiz inscrição para o curso avançado. Ninguém me segura. Sabe por quê? Porque nunca ninguém segurou. Eu sou como eles dizem, eu sou águia. Sabe, eu não sou galinha, eu sou águia. Eu vim para uma missão maior, eu vim para deixar um legado. Eu valorizo a minha empresa, eu sou grata a Deus pela minha vida. E aí a gente pensa exatamente isso na questão da crença, da fé. Se a gente não acreditar no poder superior, que a gente veio aqui com um propósito, mas que nós somos seres de luz, nós somos seres abençoados, não vai. O que é religião? Religião é religar. Então a gente precisa, sabe, pensar o quê? Largar a mão dessa visão limitada, dessa matéria aqui, ó, tá? Que também adoece, porque nós somos... Tem gente que pensa que vai existir para sempre e não cuida, né, de si. Então a primeira coisa, a gente tem que pensar que a gente é uma máquina e que a gente precisa cuidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente, nessa máquina do capitalismo, nós somos muito mais que isso, nós somos espíritos. Essa máquina aqui é só a casca. A casca. Então o espírito veio, incorporou nessa casca aqui para ter um propósito que é de doação. A gente não veio nesse mundo para ser servido, a gente veio nesse mundo para servir. Faz parte dessa evolução. Então religar é exatamente isso, sabe? É ligar essa matéria aqui com a questão espiritual. Então a gente tem o corpo físico, nós temos o corpo mental e nós temos o corpo espiritual que está aí, ó, no universo. E o pessoal ainda fica achando que não tem ET, que é só em Varginha. Nós somos ETs. Sabe por quê, gente? Nós somos seres extraterrestres que estamos aqui, sabe, de passagem aqui nessa terra. Isso é muito bom, a gente tem que ver com mais familiaridade esses conceitos. A gente precisa ter a mente mais aberta. Então, para prosperarmos e para termos mais ainda essa questão do nosso papel, da nossa empresa e da nossa vida, a gente precisa mais do que nunca se autoconhecer. Então, assim, a minha fala de hoje é como você tem administrado a sua vida. Eu quero que vocês administrem, a minha sugestão é, como terapeuta, administrem com mais amor, com mais autocuidado, com mais conhecimento de vocês, do limite de vocês, do propósito de vocês.
Olhem as coisas sobre outros prismas, porque o mundo é dual. Então nunca vai ter uma única solução. Olhe sempre os dois lados para vocês escolherem melhor o que está relacionado ao propósito de vocês. Selecione as pessoas para vocês conviverem. Façam o planejamento, tá? Da vida de vocês de forma intencional. Então, gente, registra e faz o checklist. Dever de casa. Procure aí no Google o conceito de Bullet Journal. B-U-L-L-E-T Journaling, tá? J-O-U-L-E, quer dizer, J-O-U-R-L-I-N-G. Eu já estou aplicando, eu já aplicava essa forma em diário, de forma isolada, e desde o começo desse ano eu executo diariamente o meu Bullet Journal. E eu estou tendo respostas de metas alcançadas desde que eu incorporei a prática diária do Bullet Journal na minha vida, que eu conheci isso pela Isabelle Moreira. Então agradeço a atenção de vocês, mais uma vez, porque esse tempo que vocês compartilharam comigo é um tempo que vocês me cederam. Então eu quero agradecer e espero ter contribuído com alguma coisa para despertar o questionamento da vida de vocês. Eu me encontro à disposição a qualquer hora, né? A qualquer hora não, tem o meu WhatsApp, chamem, a gente conversa. Se precisar, a gente agenda uma terapia. Eu vou estar retomando o atendimento de estética também, não só atendimento como enfermeira na prefeitura esse mês, mas atendimento de estética também. Já esse mês também, num espaço em parceria, se Deus quiser. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou fazendo valer a minha vida, o milagre da minha vida. Eu estou sabendo administrar a empresa que é minha vida e eu estou sabendo me relacionar de uma maneira mais saudável com os meus colaboradores. Então, que vocês também tenham sucesso na empresa de vocês, tá? Muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau!